plantio de mudas ajuda na recuperação de pastagens. A ação, além de contribuir para a proteção do meio ambiente, gera lucro ao produtor. Como fazer isso, você vai saber agora na capacitação tecnológica do Bioma Cerrado. Olá, meu nome é Alexander Rezende e sou pesquisador da Embrapa e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como produzir mudas de espécies florestais pode ser um bom negócio. O mercado de sementes e mudas no Brasil, ele vem crescendo e vem passando por uma necessidade muito grande de alguns ajustes e o potencial que existe para isso é o que a gente vai tentar explorar um pouquinho no conteúdo dessa unidade em que a gente quer falar de como, vai começar contando a história de como é que nós ocupamos nosso espaço, né, e dos potenciais nas diferentes situações, na recuperação de áreas degradadas, no potencial que a nova lei ambiental brasileira permite, no potencial e as necessidades que se tem em relação ao recurso água, além de outros mercados. E vamos finalizar resumindo a nossa unidade. Bom, começando a aula, eu começo com esse slide que mostra aqui todo lado direito do nosso país, né, a densidade demográfica no Brasil. Toda a ocupação brasileira foi feita via Mata Atlântica, ou principalmente pela Mata Atlântica. Isso aconteceu desde a ocupação brasileira, isso foi se adentrando para o Brasil central e hoje, ou até hoje, onde nós temos a maior ocupação do espaço é justamente na região de Mata Atlântica. O que isso significa? Significa que você pode observar nessa imagem, né, algumas situações mais claras aqui, onde todo o desmatamento já foi realizado, se ocupou esse espaço com atividades agropecuárias, com atividade de expansão urbana, atividades de mineração, e o país se encontra com uma pressão muito maior, obviamente, na região de Mata Atlântica, que é onde existe a maior densidade demográfica. Bom, isso separando o país em diferentes biomas, né, a gente pode notar que a situação em cada um deles é bem diferente. A Mata Atlântica, por exemplo, referenciada aqui em todo lado direito dessa imagem, nós temos 22% dessa área preservada, ou seja, 78% já foi ou já está em uso dentro desse bioma. Quando a gente considera aqui o bioma amazônico ou o Pantanal, por exemplo, é o contrário, mais de 80% dele ainda se encontra preservado. Isso significa que nós temos diferentes potenciais de mercado para as sementes e as mudas de espécies florestais nativas em todo o país, a depender da posição da paisagem em que a gente se encontra. Bom, como é que tudo começou? A ocupação antrópica ela foi iniciada desde o Brasil colonial, né? A exploração do pau-brasil é um caso mais conhecido, mas diferentes outras formas de uso de madeira foi feito ao longo desse período, em que a gente entrava com desmatamento, em seguida entravam-se algumas atividades agropecuárias, independente do nível tecnológico que se trabalhe, né? Isso, de alguma forma, afeta ou altera as condições naturais do ambiente. A partir daí, com o crescimento da expansão urbana no país, a agricultura e a agropecuária precisou ser ainda mais concentrada, com o objetivo básico de atender essa demanda das grandes cidades por alimento, né? A pressão sobre os recursos naturais aumentou, então as áreas de mineração de bauxita, de ouro, de ferro foram ampliadas e a gente tem aí um grande mercado e uma necessidade de recuperação dessas áreas também. Chegando a um ponto aqui bem emblemático dentro da história do Brasil, que foi o caso de Serra Pelada, que nessa imagem vocês podem ver uma quantidade de pessoas enorme em busca de um sonho, que é justamente a corrida do ouro, ou seja, é um sonho de todos nós conseguir um espaço melhor na sociedade, né? E aqui se mostra justamente o lado mais extremo de como se buscar isso, né? E, obviamente, para se fazer isso, a gente acaba, de alguma forma, introduzindo algumas práticas inadequadas ao longo do caminho, né? Até que a gente possa, de fato, pensar em conservação do ambiente. Nessa imagem, nós vemos aqui um trator descendo ou arando e gradeando um terreno para se implantar
provavelmente uma área de pastagem, em que você vê que, além do sério risco de vida que esse tratorista corre, ele expõe totalmente o solo aos processos erosivos e a perdas, fortes perdas que podem acontecer decorrente de chuvas na sequência desse ato, né? Além disso, nós temos o fogo, que é um outro agente extremamente agressivo em relação à degradação, porque ele consegue nos enganar um pouco. É assim que a gente queima, o capim rebrota com bastante força, ele facilita o manejo, ele tem algumas vantagens, mas ao longo dos anos essa prática da queima acaba empobrecendo muito o solo e acaba criando áreas degradadas, né? Até que a gente chega num ponto em que praticamente você já não tem pasto, você já não tem uma vegetação que consegue sobreviver nesse ambiente. Nessa imagem nós podemos ver aqui alguns bovinos numa área que praticamente, dificilmente o agricultor, o pecuarista aqui está conseguindo ganhar dinheiro nessa situação, mas ele mantém o gado lá para ocupar o terreno. Isso acaba tendo algumas consequências muito danosas, né? A estimativa no Brasil que a gente tem em torno de 200 bilhões de hectares de pastagens, das quais cerca de 40% podem estar em algum nível de degradação e precisam de alguma forma ser recuperadas, seja para fins ambientais, seja para fins produtivos. Bom, e aí a consequência dessa erosão, a consequência dessa degradação, de alguma forma acaba afetando diretamente os nossos recursos hídricos, que é o nosso bem mais precioso, é o nosso bem mais tangível, quando se pensa em discurso ambiental, né? Nos últimos anos tem se falado muito no discurso do carbono, do aquecimento global, mas esse é um problema que, embora todos tenhamos que tentar atuar de alguma forma, a água é um componente que todo mundo pode fazer a sua parte para a melhoria dela. Seja o agricultor, seja as pessoas na cidade tratando o seu esgoto, cuidando do seu esgoto, e isso, de alguma forma, a consequência desse grande problema na nossa água pode ser a falta dela. Por exemplo, nessa imagem, na esquerda, nós podemos ver Vossorocas desembocando uma quantidade de sedimentos enormes dentro de um curso hídrico que afeta completamente, ou pode afetar completamente o abastecimento de água em diferentes regiões. Bom, e para pensar em recursos hídricos, não resta dúvida que a gente proteger com floresta esses recursos é fundamental. Plantar árvores para isso é fundamental. Introduzir árvore numa propriedade rural é fundamental, além, é claro, de um manejo correto e uma destinação correta dos resíduos sólidos. Bom, eu vou citar um exemplo no estado do Rio de Janeiro, que é o Rio Paraíba do Sul. O Rio Paraíba do Sul ele é um rio de transposição, né? Se fala muito na transposição do Rio São Francisco, mas o Rio Paraíba do Sul ele teve uma transposição feita na década de 50 do século passado, né? Por volta de 1952, mais ou menos, em que 160 metros cúbicos do Rio Paraíba do Sul foram desviados para formar o sistema de abastecimento de água para o estado do Rio de Janeiro, né? Que é o sistema Light-Sedai, que vai formar o Rio Guandu, que na verdade é um rio que foi todo retificado e aproveitado uma margem para servir de abastecimento para o estado. E ao longo desse rio, nessa imagem, vocês bem no centro dela, onde está marcado, vocês podem perceber várias situações com uma coloração diferente, bem rosada, é uma área de relevo bastante ondulado, em que a gente tem muitas áreas degradadas e muitas vossorocas nessa situação. Em estudo feito pelo Comitê de Bacia do Vale do Paraíba, mostra que nesse intervalo, né, ao longo do Rio Paraíba do Sul, aproximadamente 700 mil toneladas de sedimentos têm sido carreados para esse sistema de abastecimento de água do Rio de Janeiro, acarretando em elevados custos e, o pior ainda, é reduzindo a capacidade de armazenamento desses abastecimentos, o que pode implicar em sérios problemas futuros. A solução para isso, de novo, passa por tentar proteger essas margens, plantando árvores, né, reflorestando esses ambientes e, de alguma forma, tentando reduzir os processos erosivos para dentro dessas áreas. Outra possibilidade, outro potencial veio a partir da implantação da nova lei ambiental brasileira com cadastro ambiental rural, em que os proprietários rurais vão ter que, de alguma forma, né, dependendo de uma série de características que eles vão ter,
em relação ao tamanho da propriedade, né, outras questões. Reflorestar alguns pontos, seja reserva legal, seja área de preservação permanente, onde novamente o mercado de sementes e mudas florestais com espécies nativas apresenta grande potencial. Esses estudos macro, como o apresentado aqui nessa figura, né, são sempre um pouco difíceis da gente entender, né, porque são números muito grandes e difíceis de chegar com uma precisão muito alta, mas nos dão uma noção de que existe um déficit, talvez em torno de 10 a 15 milhões de hectares a serem plantados com florestas nativas para recompor somente a reserva legal nos diferentes biomas brasileiros. E o potencial, obviamente, é diferente para cada um dos biomas, muito em função do uso ou em função da condição que ele tem. Bom, outro potencial que existe também são os licenciamentos ambientais. Para que uma empresa possa funcionar ou possa ser instalada, em geral, os órgãos ambientais fazem algumas condições para que os impactos desse empreendimento sejam minimizados de alguma forma. Então, são compromissos que o empreendedor assume em ter que fazer uma série de ações, seja tratamento de esgoto, seja a organização do espaço, seja plantio de árvores novamente, né? Ou seja, isso é mais um potencial para quem trabalha com reflorestamento. E o termo de ajustamento de conduta, que também é uma questão ligada aos órgãos ambientais, em que, de alguma forma, o empreendedor ele é acionado pelo órgão ambiental e precisa compensar aquele dano que ele cometeu através de um ajuste de conduta, que normalmente também pode envolver o plantio de árvores. Ou seja, resumindo esse slide, né, a gente tem uma demanda muito variável nessas questões e muitas vezes pode ser localizada. A partir do momento que você tem grandes empreendimentos, por exemplo, aqui tem um exemplo no estado do Rio de Janeiro, que é o Complexo Petroquímico, em que foram implantados, só de terraplanagem, cerca de 1.200 hectares, e existem aproximadamente a necessidade das condicionantes ambientais para que os impactos sejam minimizados, um plantio de quase 5.000 hectares de árvore, né? Pensando em uma densidade de plantio de 2.000 espécies por hectare, a gente está falando aí de uma demanda de 10 milhões de mudas só nessa região, só no estado do Rio de Janeiro. Bom, e outros mercados, né? Por exemplo, a arborização urbana, hoje em toda cidade, toda praça, ela precisa ser arborizada, são mudas bastante valorizadas, que têm um preço de mercado maior e que, de alguma forma, são demandadas por prefeituras, né, ou por empresas de paisagismo, ou grandes condomínios, para atender também essa demanda. São mudas de porte maior, né, como eu coloquei, e que tem um preço que, em alguns casos, pode chegar a 50, 100 reais a unidade, dependendo da condição que você está e do tamanho de muda. Outro potencial de mercado são as espécies plantadas, né? E esse slide aqui mostra que o Brasil, comparado a outros países, aqui do lado direito, né, esse gráfico mais alto, mostra que tanto para espécies folhosas ou coníferas, o Brasil tem um potencial de produção muito maior do que a média dos outros países produtores também de madeira. E o que se nota é que, apesar da nossa produtividade de madeira ser relativamente alta, a gente ainda planta muito pouco. São praticamente 6,6 milhões de hectares, praticamente só 10% da área cultivada nacional com agricultura como um todo, em que a gente tem uma grande margem, um grande potencial em diferentes estados para que a gente possa, de alguma forma, ampliar esse potencial de mercado também com espécies florestais. E quando a gente passa para essa figura e olha as outras espécies, além do pinus e eucalipto, né, que são as duas espécies que concentram esses 6,6 milhões de hectares, nós temos aqui uma soma, somente na última coluna aqui em 2012, de 521 mil hectares de outras espécies que não sejam essas. Então, e sendo que a maioria também não são espécies nativas do Brasil. Então, quando a gente pensa que nós somos um país com a maior biodiversidade do planeta e a gente concentra a nossa produção em poucas espécies, a gente imagina que a gente tem um leque imenso de exploração, um leque imenso de possibilidades para esse mercado, seja para recuperar áreas degradadas, para atender a legislação, para gerar energia ou móvel ou diferentes situações, né? E o mercado exclusivo de produção de sementes e mudas, ele pode ser pensado
né, com uma grande vantagem, ao meu ver, em pequenas áreas. Ele não necessariamente precisa ser feito pelo grande agricultor, ele pode fazer também, mas existe uma possibilidade enorme em que em pequenas áreas um agricultor pode montar um viveiro, produzir até 100 mil mudas, né, vendendo a R$ 1,50 cada muda. Isso pode gerar uma receita anual próxima a R$ 150 mil por ano e em áreas extremamente pequenas como essa. E ao mesmo tempo que ele tem uma oportunidade com isso, ele passa a ter um problema, que o grande problema das mudas é conseguir produzir as mudas com qualidade e no tempo certo e coordenar as demandas do mercado com a sua demanda do sistema produtivo. E esse tempo de prateleira curto, né, as mudas depois de prontas ficam um tempo curto, estando aptas para plantio, é um problema, mas é uma oportunidade porque muitas vezes ele pode pegar carona em grandes empreendimentos, né, e conseguir vender, tendo um bom marketing, diferentes situações ou diferentes mudas em preços até melhores e um pouco longe até da sua região de abrangência. Bom, resumindo essa unidade, os principais pontos dela foram que o Brasil tem diferentes níveis de degradação em cada bioma. Isso, de alguma forma, possibilita diferentes situações para o mercado de produção de sementes e mudas que pode ser explorado pelo agricultor, e isso vai ser visto melhor ao longo do nosso curso. Algumas empresas, como mineradoras, empresas de água e energia, o próprio poder público, produtores rurais e urbanos, acabam sendo os principais clientes do viveirista. Então, antes de entrar em qualquer atividade, o viveirista ele precisa, de alguma forma, estudar um pouco o mercado, montar um bom plano de negócios, né? E eu deixo aqui uma consulta para vocês na biblioteca do nosso curso, em que vocês podem verificar algumas dicas do Sebrae de como implantar o negócio de produção de sementes e mudas florestais. Por enquanto é isso, até a próxima.